Olá, por aqui Joel. No último vídeo nós vimos quem é a Bíblia e que a Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade. Ela não contém a palavra, mas ela é a palavra de Deus. E a proposta hoje é nós olharmos um pouco quem é Jesus. Segundo o Salmo 107:20, Jesus é a palavra de Deus. Lá diz assim: enviou-lhes a sua palavra para os curar e livrá-los do que era mortal. Jesus é o verbo de Deus. E no livro de João, capítulo 1, versículo 1 e seguintes, eu vou ler, ali vai estar falando que Jesus é a palavra de Deus desde o princípio. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, eu vou ler alguns versículos. João 1, versículo 1, 2 e 3, depois o 10 e o 14. Passo a ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, em João já traz esse relato de que Jesus é o Verbo de Deus, a palavra de Deus que encarnou, que se fez gente, que veio ao mundo, porque tinha um propósito, e esse propósito é de salvação, propósito de Deus para com a sua criação. E desde o princípio ele já existia, isso é muito importante a gente saber. Jesus é o Verbo de Deus, ele estava com Deus, desde o princípio ele já existia e ele tomou uma forma humana. Aqui, nessa nossa tradução, revista e atualizada do Almeida, no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Alguém que já existia encarnou entre nós para que pudesse fazer todo o processo de redenção, de salvação, que era de sofrimento, cruz, morte, ressurreição, ascensão aos céus, para que o Espírito de Deus pudesse vir e a promessa fosse cumprida de que seria derramado sobre toda a carne. E quando muitos vêm com determinadas conversas de que a Bíblia era de um período histórico que não se enquadra totalmente hoje, nada mais são do que pessoas trabalhando para o inimigo, talvez até inconscientemente, para inculcar na cabeça das demais pessoas, dos cristãos, de que eles podem viver fora dos princípios e conceitos bíblicos porque não é bem assim como foi escrito. Ora, distrair os cristãos, isso é armadilha de Satanás. Por quê? Porque Satanás sabe que aquilo que está na palavra, que anuncia a apostasia dos últimos tempos, nada mais é do que a negação da palavra de Deus, nada mais é do que a negação do Senhor Jesus e da sua obra. Então, quando se tenta justificar de que algumas práticas hoje seriam permitidas, entre aspas, porque o contexto histórico é diferente, estão tentando subverter aquilo que já é determinado por Deus. Deus, ele vive na eternidade. Deus, ele sempre foi, e ele sempre vai ser o mesmo. E ele sabe todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. E ele sabia do hoje anteriormente. E ele hoje sabe do amanhã, e ele sabe de tempos adiante, ele sabe de todas as coisas. Não adianta a gente tentar explicar a Bíblia de uma maneira diferente para querer justificar o nosso erro. Então, quem dá descrédito à palavra de Deus, tentando modificá-la, tentando mudar o próprio Deus, porque se a palavra é de Deus e eu tento mudar essa palavra, eu estou tentando mudar o próprio Deus. E esse Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo sempre, como antes eu também já havia afirmado. Isso é bíblico, é uma afirmação bíblica, não é uma afirmação meramente minha. Quando eu nego a palavra de Deus, de novo eu reforço, eu estou negando ao próprio Senhor Jesus. Então entendam, não vou dizer que não nego a Cristo e que o amo, mas nego as Escrituras. Isso é impossível, porque não é possível desassociar Jesus da palavra e nem a palavra de Jesus. Não é possível desassociar o verbo do próprio Deus, do próprio Deus. É impossível a gente fazer isso. O empenho do anticristo no mundo é para que o Senhor Jesus seja negado. Esse é um empenho dele. Negando a palavra, eu nego o verbo de Deus. Negando a palavra, negando a Bíblia, eu nego o verbo de Deus.
E o verbo de Deus é Jesus, como nós vimos agora há pouco nos versículos de João 1, do Evangelho de João, capítulo 1. E aí eu nego negando a palavra, eu nego o verbo, que é o próprio Jesus, e negando Jesus, que por amor pagou um alto preço para me salvar, eu estou dizendo eu não quero ser salvo. É possível entender? Então, cuidem com todas essas novas intenções teológicas que andam surgindo pelo mundo de trazer uma roupagem nova para aquilo que não tem como dar roupa nova. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela vai ser sempre a mesma. Se dediquem no estudo da palavra. Se dediquem em viver a palavra. Se dediquem em fazer o desejo daquele que é Senhor e Redentor das nossas vidas. Para que um dia a gente possa estar juntos no céu, comemorando ao lado do Senhor Jesus, dando honra e glórias a Ele, glorificando o nome dEle, junto com todos os anjos e santos. Que o Senhor Jesus os abençoe e os guarde. Amém.